Oh, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Glória a Deus. Passei um bom tempinho aqui, uns 2-3 dias sem fazer vídeos, porque estava na correria, meus irmãos, e às vezes não dá tempo para a gente fazer vídeo aqui, mas hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Jesus, amém? E eu quero falar de um assunto, de um assunto aqui, meus queridos, que é um pouco chato, porque é em relação, meus irmãos, eu creio que a desobediência e a falta de comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com os anjos, comunhão com o universo, comunhão com todos, amém? Glória a Deus. Eu quero falar, sabe de quê? Quero falar, meus irmãos, dos irmãos que estão se desviando da verdadeira essência do Evangelho, do verdadeiro caminho do Senhor, do verdadeiro sentido do Espírito do qual Jesus nos chamou, amém? Jesus, ele nos chamou o quê? Para quê? Para sermos como pombas ou serpentes, né? Não, ele falou que sejamos como pombas, sejamos humildes, sejamos mansos, mas prudentes como a serpente, no sentido de que abrir o olho, ficar esperto, né, com pessoas, com situações, né? Diante deste fato, amados, queridos irmãos, nós vemos, meus amados, muitas pessoas sendo mais astutos no sentido de que não estão vivenciando o Evangelho de verdade. Quando a pessoa passa a estar ela com o seu ego e lutando contra as pessoas. Jesus disse que quando alguém peca contra nós, né, quando foi perguntar para Jesus quantas vezes devemos perdoar, ele disse até 70 vezes 7, que dá, né, muitas e muitas vezes. Nós devemos perdoar os nossos irmãos e devemos também liberar o perdão, né? Amar os nossos irmãos, independente de como ele pensa, amar, somente amar. Essa é a nova lei, esse é o novo mandamento que Jesus Cristo deixou para o seu povo. Mas tem muitas pessoas, muitos crentes que estão esquecendo dessa situação, desse fato que é o amor, né? O amor que devemos amar as pessoas, os irmãos, o amor do qual devemos estar trabalhando com eles sempre e não dentro do nosso ego. Claro que o nosso ego nunca vai sair, mas colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Por que acontece muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas não são entendidas, né? Seja na igreja, seja aqui na internet. Por exemplo, meus irmãos, a pastora Nadir, ela é uma mulher de Deus. Ela é uma mulher que tem revelação, apesar de que muitas pessoas, inclusive eu, não compreendia. E muita gente não compreende, outras pessoas também, a qual tem visões, porque o homem espiritual, a mulher espiritual, quando eu falo homem, falo tanto de homem como de mulher, né? Para Deus não existe essa distinção, existe sexo, né? Porque Deus não tem sexo, Deus não é homem nem mulher, né? Então, todas essas pessoas, elas são usadas por Deus. Então, essas pessoas têm visões celestiais. Essas pessoas, quando elas
não são discernidas por uma pessoa que não seja espiritual. Como Paulo diz, o espiritual ele vai entender, ele vai olhar e vai entender. Mas a pessoa que não está no espírito, a pessoa que vive na carnalidade, a pessoa que não busca jejuar, a pessoa que não busca orar, a pessoa que vive só na carne, a pessoa que vive só na teologia, só na letra, ela não consegue discernir essas pessoas. Se você não tiver olhos espirituais, se você não andar no espírito, jejuando, orando, buscando, se entregando, deixando que o Espírito Santo seja os seus olhos, seja sua boca, seja você, você não vai ser capaz de compreender as coisas do Espírito. E se você não compreende, e se você não percebe que você não está compreendendo e começa a zombar, aí a situação para você, como diz o ditado, aí a situação para você piora. Aí piora, porque você está julgando uma coisa a qual você não pode julgar, você não pode ver, porque você está na carne, né? Está na carne. Aí o que nós vemos, meus queridos? Pessoas julgando aqui na plataforma, julgando seus irmãos, dizendo que isso é mentira, que não sei o quê, que a irmã tem visão, que o irmão tem visão, mas isso aí é mentira. Para dizer tal coisa, se estamos equivocados e não estamos no âmbito do Espírito, estamos pecando contra o nosso irmão, né? Por isso a qual eu pedi até mesmo pedi perdão ao evangelista Francisco, porque evangelista Francisco é um homem espiritual, é um homem que está pregando a palavra, é um homem que está ensinando para o povo de Deus, né? E às vezes você não entende o que ele está falando. E para ensinar a palavra de Deus, para ter revelação de Deus, para ter o Espírito Santo, o Espírito, a mensagem, a voz do Senhor, será que nós precisamos de tanto estudo? Não, senhor. Para ter revelação, para ter visão dos céus, não precisa de teologia, conhecimento. O que nós precisamos é ter o contato com a fonte da vida. O que nós teremos que ter é comunhão com a fonte da vida, a qual muitos irmãos iletrados, por exemplo, como o irmão Francisco, evangelista Francisco, ele tem pouco estudo, mas no entanto é um irmão que está nas regiões espirituais, a sua mente, em oração, em vigília. Então, meus irmãos, aqui no capítulo 18 de Mateus, disse assim, mas aqui adiante, eu vejo, por que eu estou fazendo esse vídeo? Vejo muitos irmãos levando outros irmãos no tribunal, né? Processando. Ah, porque o irmão falou uma coisa, vou processar, vou levar na justiça, né, irmãos? Vou levar na justiça, levantou falso, vou processar,
Vou chamar um advogado, vou levar. Para quê? O irmão vai levar outro na justiça. Será que... Qual é a intenção? Qual é a intenção de prender o irmão? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, se um irmão falou alguma coisa de você na internet, num vídeo, num vlog, né, num blog, se escreveu um blog, né, escreveu alguma coisa de você que é em verdade, você vai ter com esse irmão, vai buscar ter contato com esse irmão por telefone, por e-mail, por WhatsApp, qualquer meio de comunicação. Vai e comunica com esse irmão, né? Pergunta por esse irmão, né? Por que o irmão fez isso? Será que podia retirar isso? Retirar o vídeo, retirar a publicação feita na internet, porque é uma inverdade. Ali entra de acordo os dois. Se o outro irmão lá não quer retirar, então é hora de ir com 2 testemunhas, né? E se não ouvir, diz a igreja, e se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Aí é hora de levar a juízo. É hora de levar a juízo. Claro que isso tem que ser uma coisa muito grave. Ser uma coisa muito grave, uma difamação, para que você leve o seu irmão a juízo. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil e cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado do céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus está dizendo aqui que tudo que nós ligarmos aqui, será ligado no céu. Isso se nós tivermos crédito com Jesus, porque tem muita gente que não tem crédito. Tem muita gente que está pecando, tem muita gente que está fazendo coisa errada e está pensando que tem crédito com Deus. E às vezes não é ligado coisa nenhuma. A pessoa não jejuma, a pessoa não ora, a pessoa vive a vida dela normal, né? Não entra em comunhão com Deus, não tem comunhão, não louva a Deus, não faz, não dá o que ele ganha, não dá uma porcentagem do que ele ganha a um mendigo, a uma pessoa, a uma igreja. Ele não faz nada, ele está neutro, ele não está espiritual coisa nenhuma. Então aí não tem jeito, meu amigo, aí não tem jeito de você ligar e desligar nada, né? Mas tudo que uma pessoa, isso para o bem, não é para o mal. Isso tudo que uma pessoa ligar aqui na terra será ligado, será concordado no céu também. Porque o reino dos céus, ele começa aqui. Estava falando com o evangelista Francisco hoje sobre esse versículo. O que o reino do Senhor, ele já começa aqui. Se nós não aprendermos a amarmos uns aos outros, se nós não formos humildes, temos que usar, né,
a humildade. Não sermos humildes de coração, de mente, de espírito. Temos que ser como crianças. A criança, ela perdoa. Não é verdade? Não é assim? Ela perdoa. Ela esquece o que se passou. Mas saiba também de uma coisa, meus irmãos, amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor. Tem uma coisa: o que nós plantamos, nós colhemos, né? Às vezes a pessoa faz muitas coisas, comete, né, muitos erros e chega a Deus e pede perdão. Deus perdoa, aí ela vai lá outra vez e faz, como eu vi muitas vezes, né, na minha igreja. O jovem entrava em pecado, né, de prostituição, aí ia lá, confessava para o pastor, né, primeiro com certeza confessaria para Deus, pediria perdão a Deus, né, aí ia lá, confessava ao o pastor dava 3 meses de prova, né, 3 meses de prova, não podia participar disso, não pode participar daquilo, não pode tomar a Santa Ceia porque está em pecado. Aí a pessoa passa por esse período de 3 meses e aí siga outra vez. Aí vai, mais na frente, daqui a 1 ano ou 2 meses, pratica o mesmo pecado, né? Deus perdoa, meus irmãos. Só que tem um porém: as consequências, elas vêm também. Tudo existe um preço, tudo tem um preço. Você comete o pecado, Deus perdoa, a igreja perdoa, os irmãos perdoam, está tudo perdoado, mas o preço vem. Você paga por aquele pecado, você paga por aquele ato, você paga. No universo, no mundo espiritual é assim. Amém, queridos? Então tem que pagar, né, o ato a qual você cometeu, né, de pecado. Então, meus queridos irmãos, muitos irmãos, muitas pessoas de Deus, é necessário aprender com Jesus a perdoar e amar aos demais, amar aos irmãos, encher o coração de amor, encher o coração de Deus, do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, se encher de Deus, se encher da glória do Senhor. Se encher da glória do Senhor não é somente aquela emoção que você sente quando você está louvando, quando você está falando com Deus. Amém? Se encher do Senhor é ter compaixão, é ter amor, é compreender a vida, compreender a essência da vida, compreender a cada um dos seus irmãos, a cada um de nós, compreender a cada pessoa e amá-lo e amá-los como a ti mesmo. Quando nós amamos as pessoas como a nós mesmos, compreendamos as pessoas como a nós mesmos, as coisas começam a ficar muito mais bonitas, mais belas, mais coloridas, e podemos perdoar aos nossos irmãos, entrarmos na liberdade do Senhor, e as coisas, meus amados, tudo começa a fluir bem, tudo começa a andar bem, as coisas na sua vida vai começar a fluir, vai começar a andar. Aquilo que estava empacado, né? Aquilo que estava parado, aquilo que estava estacionado, aquilo que não andava, aquilo vai começar a se mover e você vai começar a ver a glória de Deus. Isso não é um milagre, isso não é você recebendo oração de um fulano, oração de ciclano, ou profetada de ciclano, não.
Isso é uma decisão pessoal, é um aprendizado e entrando no caminho do Senhor, compreendendo essa magnitude maravilhosa de Jesus, que é o perdão, que é o ligar em cima, que é o ligar embaixo, que é a comunhão do Espírito Santo, que é andar, não você mesmo, andar em sinceridade, andar em buscando a glória de Deus, andar como Cristo andou, andar em liberdade com Jesus, desprendendo de todo ódio, desprendendo de toda nhaca, como se diz. É que vamos aprender a ligar e a desligar as coisas aqui da terra e no céu. Aí nós teremos uma autoridade imensa com Jesus. Não é estudo. Eu vi um pedacinho da live, não tive tempo de ver todo, inclusive até falei para o evangelista Francisco, vi um pedacinho da live a qual ele fez com o irmão Hafner, que é um irmão educado, estudioso da palavra, que conhece, tem muito conhecimento. Mas eu quero dizer o seguinte: mais vale ter a unção, né, do que conhecimento. Como diz Albert Einstein, a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Por que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento na visão do Albert Einstein? Porque a imaginação faz parte do mundo espiritual. Quando você tem imagens na sua mente, quando você está no Espírito, você tem imagem do Senhor, você vai em qualquer lugar e entra em qualquer lugar. Aleluia! Eu vi o vídeo da pastora Nadir falando que ela ia na igreja, e eu vi muita gente fazendo vídeo de gozação da pastora Nadir. Você que é espiritual, você entra onde você quiser. Esse é o dom do Espírito. Você vai onde quiser, mas você não pode compreender isso até quando você resolva mergulhar no oceano do Espírito, resolva a entrar nessa dimensão do perdão, nessa dimensão do amor, nessa dimensão da humildade, na dimensão da alegria. Aleluia! Deus está na alegria, Deus está no amor. Aleluia! Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 70 vezes 7. Irmãos processando irmãos. É uma vergonha, meus irmãos. É uma vergonha. São pessoas que ainda não sentiram a graça de Deus nas suas vidas. Não sentiram o poder, o amor de Jesus Cristo na sua vida. E tem que sentir, é necessário o cristão sentir a glória de Deus. Você que aceitou a Jesus, você que é cristão, que tem Jesus na vida, é necessário você sentir esse amor real. É necessário você sentir isso. É necessário você ter visão espiritual, ter a unção do Espírito. Então é mais importante você ter a unção, você ter o poder de Deus, você ter essa essência do Espírito Santo. Quando vou falar em unção, unção é ter o Espírito Santo em você. Unção é ter o Espírito Santo e poder ir a qualquer lugar que você quiser, ter visões, viajar no tempo, no espaço-tempo e ver coisas que ninguém viu e que ninguém vê. Deus te dá isso tudo.
E às vezes os servos do Senhor são muito confundidos. Como já dizia Davi, ó Senhor, não me deixes confundido. Guarda-me, ó Deus, não me deixes confundido. E muitas vezes, muitos irmãos, como a pastora Nadir, é confundido. Irmãos crentes fazem galhofa, né? Galhofas. Galhofa é zombaria. Zombaria do que a irmã está falando. Quando a irmã tem visão, né? Quando Deus leva a irmã em um lugar, leva em outro, ela tem visão. Porque uma pessoa espiritual, gente carnal não pode entender. E aí quando não entende, fazem zombarias. E isso é um pecado a qual a pessoa vai pagar, né? Então, amados e queridos irmãos, é necessário perdoar, amar e se alegrar no Senhor Jesus Cristo todo o tempo. E o Senhor está no meio daqueles a qual tem comunhão com Deus, aqueles que tem a qual está no oceano do Espírito, está espiritual, está na dimensão espiritual, que não são compreendidos por pessoas carnais, por pessoas que estão analisando apenas no âmbito da carne, que veem apenas com olhos carnais. É necessário, meus irmãos, abrir os olhos espirituais. Abre meus olhos, ó Cristo, né? A canção, abre meus olhos, ó Cristo. Eu quero ver Jesus nas pessoas, ver Jesus nos irmãos. Amém, queridos? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. 2 ou 3. Vejam Paulo e Silas na prisão. Aleluia. Ali presos, mas louvavam o nome do Senhor com alegria. E vejam o que aconteceu. Jesus estava ali. Aleluia. Glorificado é o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, meus irmãos. E pensem 2 vezes, meus irmãos. 2 vezes antes de levar um irmão a juízo. Pense 2 vezes. Examina as Escrituras, examina ao Senhor Jesus Cristo e seja um homem espiritual, não um homem carnal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Já voltaremos, meus queridos, com mais um vídeo aqui para todos nós. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Shalom.